Bom dia quem está assistindo ao vivo, e para quem está assistindo depois, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo esta gravação. Hoje vamos dar continuidade à parábola do bom samaritano, que a gente falou a semana passada. Vamos fazer a parte 2 hoje. Bem, aprendendo a prática do amor e da compaixão, parte 2, baseado na parábola do bom samaritano. Deixa eu aumentar aqui a tela. Está baseado aí na passagem de Lucas 10, versículo de 25 a 37. Eu só vou apenas ler os primeiros versículos. E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E ao teu próximo como a ti mesmo. Repetindo bem isto, essa segunda parte aqui, que é super importante. O amor a Deus aqui vocês estão vendo, que vai envolver as nossas emoções, vai envolver também os nossos pensamentos, vai envolver o nosso comportamento, vai envolver tudo isso. Claro que eu destacaria aí que tem a parte do pensamento que é produzida por nós e tem outra parte que não é produzida, mas que vai envolver também o nosso amor a Deus. Por exemplo, tem momentos que a gente diz assim, poxa, não vale a pena isso, não está valendo a pena aquilo outro, está muito difícil, é impossível, eu sou feito de carne e osso. Então, vai vir pensamentos produzidos pela nossa própria mente, dizendo que não vale a pena. E é claro que a gente vai olhar para esses pensamentos, fruto da produção dessa pessoa interna que existe dentro da gente, que não é cristã, que não é convertida, e a gente vai, com todas as nossas forças, e ter uma ação direcionada àquilo que é importante para a gente, que é seguir o nosso amor a Cristo. Apesar dos nossos pensamentos muitas vezes dizer que não vale a pena, apesar das emoções de desânimo, tristeza, porque a parte da emoção aqui nem sempre vai estar jogando a favor do nosso do que faz sentido para a nossa existência, que é amar a Deus. Então, nem sempre vai jogar a favor. Então, vai ter momentos que a gente vai estar desanimado, que vai estar triste. Então, vai envolver nossas emoções, não quer dizer que a emoção esteja favorável, vai envolver porque vai ter uma relação contínua com nossas emoções, que às vezes não está jogando a favor. Assim como os pensamentos, como eu já disse aqui. É igual ao mar. A pescaria envolve o mar? Envolve. Mas nem sempre, porque os peixes estão lá, né? No mar. Então, vai envolver o mar. Mas nem sempre o mar vai estar para peixe. Né? Por isso que tem essa expressão, né? Nem sempre o mar vai estar para peixe. Então, por que não vai estar para peixe? Porque às vezes o mar vai estar agitado, ventos fortes, vai envolver a pescaria? Vai, mas vai estar jogando contra a pescaria. Não é porque envolve a pescaria que vai estar sempre a favor. Mas apesar dos ventos, das ondas, das correntes marítimas, não estar nem sempre a favor da pescaria, o pescador continua a pescar, porque ele está conectado com o sustento da sua família e com o provimento também do peixe no mercado. A mesma coisa é a gente. O nosso amor vai envolver emoções, pensamentos e ações, mas nem sempre as emoções e os pensamentos vão estar favoráveis a este amor. Mas mesmo assim a gente vai continuar conectado, direcionando nossas ações ao nosso amor que nós temos a Deus. Dito isso,
Vamos aqui colocar um slide da semana passada, que foi a nossa conclusão, né? Que comece praticando o ato de amor secretamente, modo de ficar menos dependente das recompensas externas e de ficar dominado pela principal recompensa de estar bem em ver o outro bem, né? Que foi a conclusão da lição passada, né? De a gente amar, já começando a fazer secretamente. É claro que, ao praticar secretamente, a gente é uma espécie de treinamento, mas ao treinar isso, evidentemente, que vai acontecer desse amor, você manifestar isso em público, mas a manifestação em público não vai ficar dominada pela atenção e reconhecimento social. Embora a atenção e reconhecimento social, para mim, para você e para toda a humanidade, seja importante, porque é uma forma que o ser humano funciona. Mas, apesar de ser importante, a gente não vai ficar dominado por essas recompensas. Assim como também o dinheiro é importante, mas a gente busca ter uma relação com ele de tal forma que a gente não seja dominado por ele. Então, tem algumas coisas que são importantes e que são úteis, como atenção, recompensa e dinheiro. Mas a questão da atenção e da recompensa por meio de reconhecimento social e do dinheiro é quando o que pega é quando a gente é dominado por essas recompensas externas. Não é nada de mal ter essas recompensas. O mal está quando a gente é dominado por elas, a tal ponto que o treinar o amor secretamente é útil para que assim eu fique mais dominado pelas recompensas internas, de estar bem em ver o outro bem, e menos dominado pelas recompensas externas. É nesse sentido. Porque o ser humano, claro, como falei aqui, ele funciona de acordo com as consequências, e uma das consequências é a atenção e reconhecimento social. Também, como falei na semana passada, a forma como a gente pensa influencia no nosso comportamento e nas nossas emoções também. Isso eu falei, expliquei rapidamente, claro que, se for necessário, no momento pós-gravação, vocês poderão perguntar para a gente desenvolver mais exemplos sobre isso, sobre essas duas afirmações de como o ser humano funciona, e para quem está assistindo a gravação poderá colocar também nos comentários, se quiserem que, porventura, eu detalhe mais sobre isso, quem está assistindo aí pelo YouTube. E, na lição passada, a gente falou sobre a questão das atividades que envolvem plateia, né? No caso aqui, levita, sacerdote, a questão das recompensas relacionadas à atenção e ao reconhecimento social. E aí, é claro, eu trouxe a questão para as atividades atuais dentro das comunidades cristãs, como pastor, diácono, professor da escola dominical, e procurei focar bastante nessas três. Falei de que eles não, de onde se esperava mais uma atitude de amor, um amor que é exercido não só publicamente, mas também exercido no dia a dia, no cotidiano, quando outras pessoas não estão vendo. Aonde se esperava foi onde menos se teve. E a surpresa foi de onde não se esperava se teve. Foi de um samaritano que está representando uma pessoa que, em dias atuais, a gente colocaria em quê? Uma pessoa que não está na comunidade cristã, né? Samaritano, em relação ao judeu, era um herege. Foi uma pessoa que adotou hábitos pagãos, né? Se relacionava com pagãos. Então, seria o quê hoje? Uma pessoa fora da comunidade cristã e desenvolveu uma atitude que se esperava de amar o próximo como a si mesmo. Enquanto outros líderes, não só eram judeus, mas líderes religiosos, não tiveram essa mesma atitude. E aí eu coloquei, em termos de hoje, seria
pastor, diácono e eu, no caso, como professor, ou qualquer outro professor de escola dominical, né? Estaria aí sendo os representantes atuais dessa parábola, né? Que se espera mais uma atitude de amor ao próximo, de cumprimento das escrituras de um modo geral, e na hora H, na vida privada, não se tem. Então, há uma denúncia aí de que é muito fácil amar a Deus na frente das pessoas, mas no mundo privado de cada um pode ser completamente diferente, principalmente dessas pessoas que estão em destaque. E Jesus aproveita para revelar a hipocrisia desses líderes religiosos. Então, eu poderia pegar essa lição e colocar aí os grandes ícones do movimento neopentecostal, os pastores, que um deles até ficou muito revoltado porque não pôde influenciar na escolha do ministro do STF, né? Ficou muito revoltado, segundo o presidente da República, e em resposta à revolta do pastor, não prefiro não falar o nome dele aqui, em resposta, esse pastor ele disse que ele está chateado porque ele não pôde indicar o nome dele para o Supremo Tribunal Federal. Então, eu poderia pegar essa parábola na lição passada e ficar focando nos expoentes das igrejas neopentecostais, dos pastores bilionários, né? Não digo nem milionários, bilionários. Poderia focar nesses pastores que, por sinal, estão lá presentes na revista Forbes, né? E um deles estava bem revoltado e apareceu. Segundo ele, está até processando a revista, né? Então, voltando à questão aqui, eu poderia focar a parábola neles. Eu preferi, para não desviar a atenção, pegar a parábola e focar mais nas nossas comunidades cristãs históricas, jogando bastante para as nossas comunidades e esquecendo um pouco o movimento neopentecostal, os expoentes das igrejas neopentecostais. E aí, focando agora mais o pessoal, né? Estou aqui há mais de 40 lições, né? dando as aulas da EBD, e, digamos, cada lição dessa tem N ensinamentos, mas vamos dizer que só teve um ensinamento em cada lição, né? E muitos ensinamentos foram repetidos, então vamos botar aí no mínimo 40 ensinamentos. Desses 40 ensinamentos, quantos eu, como professor, apliquei? Será que eu consegui começar a colocar no meu cotidiano pelo menos 10%, 4 dessas mais de 40 lições, né? Chegar aqui, dar uma lição, conteúdo, é muito fácil. Tem um reconhecimento da comunidade, da igreja, mas é a minha vida pessoal. O que é que minha esposa, meu filho, os meus parentes, amigos, vizinhos, colegas de trabalho dizem? O que é que repercutiu isso na minha vida pessoal? Uma coisa é ter discordâncias, claro, Jesus também tinha discordâncias com a sua família, né? A gente já citou aqui, falamos até dos seus irmãos que não acreditavam nele, só foram acreditar depois que viu ressurreto, ou se não viu, pelo menos conhecia pessoas que viram, aí que partiram a acreditar nele. Então, é natural que se tenha discordâncias. Por causa do amor dele, você vai ter 2 contra 3 numa mesma família. Até aí, tudo bem. Mas a discordância está por causa da minha coerência do Evangelho, ou as discordâncias, o que eles falam de mim é devido à questão de eu não estar vivendo o Evangelho, porque tem essa diferença. Claro, a sua família, como a minha, pode ter
reservas em relação a nós, mas as reservas são porque a gente está coerente com o Evangelho ou porque a gente está sendo hipócrita em relação ao que a gente diz acreditar. Então, Jesus fala da discordância familiar, da questão da busca de seguir os seus ensinamentos. Mas, muitas vezes, o que acontece é que as nossas famílias têm reservas, não é porque a gente está seguindo os ensinamentos de Cristo, mas porque a gente está sendo incoerente com aquilo que a gente prega. Então, diante dessas mais de 40 lições que eu dei para vocês, as reservas que a minha família tem comigo, as divergências, discussões, é porque eu estou sendo coerente com o Evangelho de Cristo, conforme ele disse lá, que por causa do meu nome, dois ficarão contra três dentro de um âmbito familiar, ou eu estou caindo mais naquela situação de a família ter reservas a mim, porque eu tenho sido hipócrita, tenho sido incoerente com aquilo que eu digo, que eu sigo, com os ensinamentos que eu digo, que eu afirmo seguir. Então, eu tenho que parar e pensar e ver onde é que está a divergência, a discórdia, essa questão da resistência da família. Porque, no caso de Jesus, foi por causa dos ensinamentos. A família não cria nele, porque por causa da questão de não concordar com a sua prática, e não porque ele estava sendo imposto, porque não era o caso, evidentemente. Então, é essa a questão da minha reflexão. E aí, será que eu seria aquele que ia passar de largo? Seria o professor da escola dominical na parábola que passaria de largo ou teria uma atitude do samaritano? Se eu estou aqui fazendo mais de 40 lições e essas 40 lições não estão produzindo mudanças em mim, então, até que se prova o contrário, seria aquele que passaria de largo, não socorreria a pessoa. Tenho que refletir e ver até onde isso está fazendo mudança em mim. Porque é claro, vocês estão recebendo, mas eu, até que se prova o contrário, de todos que estão aqui, eu passei mais tempo, até porque tive que preparar a lição, o PowerPoint, para mostrar para vocês os textos, né, bíblicos e as reflexões. Então, até que se prova o contrário, por causa da questão do lecionar, eu passei mais tempo me debruçando sobre esses assuntos nesses últimos meses, pelo menos, não estou dizendo da Bíblia, estou dizendo dos textos que estão sendo citados aqui. Né? Estou dizendo em relação à média. Claro, pode ter um ou outro que esteja estudando bastante os evangelhos agora, pode estar até tendo mais tempo, dedicando mais tempo do que eu. Não tenha mais tempo, mas dedicando mais tempo do que eu a esses textos. Mas, na maneira geral, em relação à maioria, eu estou, por questão de estar ensinando, está levando mais tempo na questão da reflexão. Mas essa reflexão está levando a uma mudança em mim? Ou está sendo mais uma oportunidade de eu externalizar a hipocrisia que há em mim? Essa é a reflexão que fica, e como eu estou como professor, é claro que isso pode ser um preditor, um indicativo de eu estar mais para o levita, que passou de largo, do que para o samaritano que socorreu a pessoa, né? E aí, é claro, isso eu fiz algumas ressalvas, né, na lição passada, que, evidentemente, que vai ter uma parte, assim como naquela época você tinha Nicodemos, tinha outros líderes religiosos que não faziam parte que não tinha essa conduta hipócrita,
Hoje em dia também temos isso. A gente fez as ressalvas e, é claro, diante desses ensinamentos, isso pode até ser dado como desculpa. Ah, na Bíblia Jesus falava dos líderes religiosos, eu não quero assumir nenhum cargo, eu não quero ter esse compromisso. Isso pode ser dado até como desculpa, porque a pessoa pode usar isso como desculpa, né, para não assumir nenhum cargo. Mas, na verdade, Jesus quer que nós assumimos o cargo, nos convoca, diz que a seara é grande e poucos são os ceifeiros, é preciso. E da parábola dos talentos, a gente vê que há uma convocação para a gente assumir. Então, a gente tem que é mais uma ressalva para essa parábola, a gente tem que tomar cuidado, a gente não pode usar a parábola como uma justificativa para não assumir aquilo que o Espírito Santo está convocando a gente a assumir dentro da comunidade cristã. Porque os líderes, Jesus nos convoca para fazer em secreto. Jesus revela que há muita hipocrisia nos líderes religiosos, então eu vou continuar no meu secreto e não vou não vou aceitar nenhum cargo, não é? Então, às vezes, isso pode estar sendo usado como desculpa para não ter um envolvimento dentro da comunidade. Então, a gente tem que ver cada caso, tomar cuidado para a gente não ir para o outro extremo e lembrar que tem muitos ensinamentos de Cristo convocando e pedindo até que a gente ore para que outros ceifeiros apareçam para colher, semear e colher nessa grande seara, né? Ele pede que se ore por isso. E além de pedir para que se ore, temos uma parábola dos talentos, onde a cada um Deus vai dando habilidades e talentos, a gente já falou dessa parábola aqui, e eu e vocês somos convocados a servir a comunidade, com as nossas habilidades e talentos. A gente não pode usar essa parábola como desculpa para não servir a comunidade, né? O exercício de fazer as coisas em secreto é para que, na hora que eu for exercer as minhas habilidades, os meus talentos em público, eu não fique refém, indominado pela atenção e pelo reconhecimento social. Entende? Na hora de ter algum reconhecimento, alguma atenção por causa do meu exercício, das minhas habilidades, eu não fique dominado por isso. Então, a atitude de fazer em secreto é isso. Jesus passou 30 anos em secreto, exercendo já as suas habilidades de maneira discreta e secreta. E na hora que chegou em público, ele não ficou dominado pelas atenções e pelo reconhecimento social. Embora ele, como uma pessoa educada, recebeu muitos reconhecimentos e aceitou esses reconhecimentos sociais de uma forma que isso não entrasse em contradição com a missão dele, né? Tanto o reconhecimento como a atenção. Porque com a inteligência, né, digamos em termos humanos, que ele tinha, ele poderia conseguir muita coisa, assim como José do Egito conseguiu, como Daniel conseguiu. Temos outros exemplos da própria Bíblia. Mas, ao conseguir muitas coisas dentro do sistema da época, tanto José no Império Egípcio, como Daniel no Império Babilônico, estava dentro de um contexto para um serviço maior, que não era o caso de Jesus. Então, vamos continuando. Eu queria focar nessa lição também a questão do amar o próximo como a si mesmo. Lembrando que amarás o seu Deus, teu coração, toda a tua alma, forças e entendimento, e ao teu próximo
como a si mesmo. Então, a gente não perder isso de vista, e isso revela algumas dicotomias, né? O eu e o outro, o indivíduo e o grupo, e aí eu coloquei aqui o peixe e o aquário, a célula e o organismo, o cidadão e o Estado, né? Então, uma hora a gente cede para o grupo, uma hora o grupo cede em torno da gente, e assim vai. A gente pode ver isso muito claramente na questão de célula e organismo. Muitas células, né, do sistema imunológico dão a vida em prol de todo o organismo, né? Mas, às vezes, tem partes do corpo que estão, digamos assim, né, órgãos que estão, de certa forma, com o seu funcionamento comprometido, como coração, fígado ou qualquer outro órgão. E aí, é claro, os médicos poderão passar remédios, nutricionistas, um novo hábito alimentar com prescrição de dietas. E, claro, a pessoa que é o maestro desse organismo, desse corpo, vai, em prol de um órgão, mudar hábitos alimentares. Porque para os outros órgãos está tudo ok, mas por causa do coração, ou por causa do pâncreas, ou por causa do fígado, a gente vai ter que tirar muitos alimentos processados, gordurosos e por aí vai. Por quê? É o organismo, é o corpo, é a pessoa dando a sua parcela de contribuição para aquele órgão, coração, ou fígado, ou pâncreas, ou seja lá qual órgão for, é o corpo como um todo, o organismo como um todo, dando a sua parcela de contribuição para ajudar aquele órgão que está numa situação que está precisando de cuidado, né? Então, ora é o organismo em prol do órgão, e ora células e sistemas em prol de todo o organismo. A mesma coisa é na vida cotidiana. Ora, o indivíduo se sacrifica mais pelo grupo, ora, o grupo vai se sacrificar mais pelo indivíduo. A gente pode dar aí vários exemplos, né? Na pandemia, por exemplo, em países onde os direitos humanos e a democracia está mais consolidada, a nação como um todo, né, deu a sua parcela de contribuição em prol de uma minoria que estaria nos grupos de risco, como pessoas que têm doenças crônicas, pessoas idosas, né? Então, a maioria, né, que cumpriu nesses países onde a democracia está mais consolidada, e até aqueles que não estão, que não têm uma democracia mais que não tem democracia, né? Porque tem a China que fez o isolamento social também, não é uma democracia, mas que aproveita as contribuições da ciência. Uma maioria se sacrificou, digamos assim, pela minoria, né, que envolveu as pessoas com dores crônicas e pessoas idosas, para se sacrificou fazendo isolamento social em prol daquelas pessoas mais vulneráveis. Sendo que, lembrando que essas pessoas mais vulneráveis deram e dão a sua contribuição também para essa mesma sociedade. Então, vai ter momentos que eu renuncio e vai ter outros momentos que o outro vai renunciar por mim. Então, aí eu aproveito o exemplo da pandemia para vocês verem, lembrando que
todos nós somos do grupo de transmissão, sendo que de cada 100, 80% vai desenvolver sintomas leves. E muita gente alegou que não precisava fazer isolamento social devido à questão de que a maioria desenvolveria sintomas leves, seria apenas uma gripezinha. Mas só que se entendeu que 20% da sociedade precisaria de hospitalização e, como é uma questão de pandêmica, esses 20% poderia colapsar o sistema de saúde. E aí, para não ter mais vítimas, né, por causa da falta de assistência, a sociedade como um todo, né, nos países onde não se negou a ciência, e principalmente nas democracias, procurou se sacrificar em prol daqueles 20% que ia precisar de um leito hospitalar. Então, a gente tem esse exemplo de, ora, o indivíduo se sacrificando pelo grupo e, ora, partes dessa sociedade se sacrificando por toda uma sociedade. Aonde é que eu quero chegar com tudo isso? Que o amor ao próximo como a si mesmo. Então, esse amor ao próximo como a mim mesmo, como o amor que eu tenho a mim mesmo, vai envolver renúncia, sim, mas jamais vai envolver um aniquilamento ou uma destruição de si mesmo. Não vai envolver isso. Então, há muita confusão, né? As pessoas, a gente vê muita confusão por aí com essa questão. A pessoa confunde a renúncia, o sacrifício. Muitas vezes, o amor ao próximo vai envolver um sacrifício, às vezes de muitos dias, de algumas semanas, até consecutivas. Mas isso não quer dizer... E a impressão que dá ao renunciar que a pessoa está se aniquilando. Mas não há um aniquilamento da pessoa. Esse amor vai envolver uma renúncia, vai envolver um sacrifício, sim, mas não uma destruição de si mesmo. Quando está envolvendo uma destruição de si mesmo, a gente tem que ver com cuidado o que é que está acontecendo, porque não há nenhuma religião que incentive isso, e muito menos o Evangelho de Cristo vai incentivar isso, essa destruição de si mesmo. Deus nos criou para amar uns aos outros, mas em nome do amor não envolve uma destruição de si mesmo. Tanto que a ciência psicológica tem descoberto que as pessoas que procuram fazer o bem ao próximo, têm atos de bondade, elas são mais felizes do que aquelas que não fazem. Quais são a exceção para isso? Se você vê uma pessoa que vive uma vida em dedicação ao próximo e infeliz, você pode ver que está tendo um processo de aniquilamento ou destruição de si mesmo. Pode ver aí por trás que há um aniquilamento ou destruição de si mesmo. Você pode conhecer pessoas que, ao ser perguntadas, vem cá, quais são as coisas que você gosta de fazer? Aí a pessoa pensa e para. Eu gosto de ajudar as pessoas, gosto de ouvir sem julgar, certo, tudo bem. Você gosta de ouvir o outro sem julgar, ser amiga, dar apoio emocional. Sim, e você? E para você? O que é que você gosta de fazer? Aí a pessoa para e pensa. Aí pergunta para a pessoa, vem cá, nos últimos 8 dias, o que é que você fez para você mesmo? Não fiz nada. Vem cá, durante esses 8 dias, você teve tempo para fazer algo para você? Não tive tempo. Nada? Não é possível. Você saiu do seu próprio corpo, deixou de estar com você. Aí
nos meus contatos, no meu cotidiano, eu nem pergunto mais de quem ela gosta. Se ela gosta mais dela, se a pessoa gosta mais de si mesma, ou se gosta mais do pai, do cônjuge, ou da mãe. Eu já tô buscando ir por outra via. Né? Às vezes eu pergunto, qual é a pessoa mais importante para você? Aí a pessoa responde, é o meu filho, é o meu pai, é o meu cônjuge. E vem cá, não está faltando alguma pessoa, não? Aí a pessoa pensa, eu mesma. Né? Aí tudo bem, não vou entrar mais nesse mérito de quem é que você ama mais, se é você, se é seu pai, se é sua mãe, se é seu filho, se é o seu cônjuge. Eu quero saber qual é a pessoa que você fica mais tempo. A pessoa para e pensa com ela mesma, né? Por mais que você esteja vivendo com seu filho, com seu cônjuge ou até com seus pais, você passa mais tempo com você mesmo, com você mesmo. Então, é natural que, por você estar 24 horas com você, você faça alguma coisa por você. Né? Você vai fazer pelos outros? Vai, mas por questão de oportunidade, de tempo, você, não por questão de egoísmo, não, né? Que a pessoa pensa, ao fazer alguma coisa para ela, vai estar sendo egoísta. Não é questão de egoísmo, não. É questão que você vai ter mais tempo com você mesmo do que com o outro. Para você ter o mesmo tempo que você tem com o outro, você tem que estar grudado, como se fossem gêmeos siameses ali, né? Grudado para estar ao mesmo tempo com o outro. Né? Como ninguém nasce assim, as pessoas, né? Fora essa situação que pode acontecer, infelizmente, as pessoas não nascem grudadas umas nas outras. Né? Então, você vai ter mais tempo com você mesmo. Então, por questão de oportunidade de tempo, você vai fazer mais o bem para você do que para o outro. Quando isso não acontece, por mais que você esteja envolvido em atividades de filantropia, se isso não acontece, alguma coisa tem aí que você precisa estudar e ver para direcionar aumentar o seu autocuidado, o amor por si mesmo, aumentar a sua valorização por si mesmo, ou seja, desenvolver a sua autoestima. Porque a gente não vê em nenhum lugar das escrituras um ataque à autoestima. Pelo contrário, você desenvolver sua autoestima. Agora, ao desenvolver sua autoestima, você não vai aniquilar o outro. A questão é essa, você desenvolver sem aniquilar, sem explorar o outro. Esta é a questão. Aí as pessoas confundem as coisas, acham que ao desenvolver a autoestima vai estar aniquilando o outro. Não se trata disso. Vamos pegar o nosso maior exemplo, né? O próprio Cristo. Ele viveu 33 anos aqui na Terra, mas viveu 30 anos para si mesmo. Viveu a sua vida cotidiana, e nesses 3 anos é que ele se dedicou ao outro, ou seja, menos de 10% do tempo dele aqui na Terra, ele se dedicou diretamente ao outro. Passou 30 anos vivendo a vida dele. Claro que teve a dedicação ao próximo, teve, mas houve um foco maior na sua própria rotina pessoal. Mas mesmo nestes 3 anos se dedicando ao outro, ele respeitou os seus limites. Ele aproveitou a fé do centurião. Quer ver uma situação de limite aqui que ele aproveitou? Ele aproveitou a fé do centurião e curou os seus subordinados sem ir para a casa dele. Quando o centurião foi ao encontro dele, disse assim, eu não sou digno de recebê-lo na minha casa. Aí ele diz assim, poxa, eu nunca vi tamanha fé em Israel. Ou seja, uma pessoa que era um forasteiro, um estrangeiro, mostrando mais fé do que as pessoas da terra. Aí ele disse assim, tudo bem, pela sua fé, o seu servo, o seu subordinado, já está curado. E ele não foi na casa desse centurião. Seria bem recebido, né?
com todas as honras, né, de um hóspede, ainda mais um hóspede que iria para curar uma pessoa, mas ele, de longe mesmo, fez a cura, porque ele tinha uma agenda muito cheia. Imagine 3 anos para fazer todo o ministério, o terreno que ele tinha para fazer. Então, aonde ele podia poupar tempo, ele poupava. Então, o centurião dispensou, tudo bem, vou curar daqui mesmo. Curou e não foi lá. A mãe, né, de uma pessoa que estava possessa, né, endemoniada, foi até ele e pediu para que fosse a cidade, a aldeia dela, para curar a filha. Ele disse que não ia porque o ministério dele estava sendo exercido ali na Palestina e que ele não iria sair. Provavelmente ele estava em uma região próxima, né, uma região de fronteira. Então, uma pessoa de fora veio à procura e pediu, insistiu. Ele disse que não iria, que não dava para ele ir, porque o foco dele, o ministério dele, estava ali na região da Palestina e que não dava para ele ir. E aí a pessoa insistiu. Aí ele disse: tudo bem, a sua fé é grande e a sua filha já está curada, pode ir. Então, ele curou de longe e não foi lá. Muito mais online do que muitos pastores, né? Certamente seria como o sacerdote levita, não socorreria a pessoa ali doente na estrada, muito mais online, a tal ponto que esses pastores, muitos deles, não puderam deixar suas igrejas fechadas, mesmo com a possibilidade de funcionar online. Então, Jesus não foi lá, sendo muito mais online do que esses pastores, e curou a pessoa. Ele tinha foco, ele tinha pouco tempo, e eram muitas pessoas demandando dele. A tal ponto que ele aproveitava as viagens para descansar. Uma viagem de barco, as travessias que ele fazia de uma cidade para outra, aproveitando ali o Mar da Galileia, né, que na verdade é um grande lago, né? E aí ele aproveitava para descansar, a tal ponto que, no meio de uma tempestade, ele estava dormindo. Né? A jornada dele era muito intensa, né? Ele passava o dia todo pregando, visitando aldeias, curando pessoas, a tal ponto que ele teve que fazer a multiplicação dos pães, né? Em 2 momentos, né? Ele fez ali a multiplicação dos pães, porque ao entardecer, muita gente estava atrás dele, gente que vinha de muito longe, e a maioria com poucas condições financeiras, e as localidades muitas vezes não ia conseguir, mesmo a pessoa tendo dinheiro, não ia ter como atender milhares de pessoas que estavam ali peregrinando atrás de Jesus. Então, ele teve que fazer um milagre e a multiplicação dos pães e dos peixes para atender estas pessoas, né? Já no finalzinho do dia, porque ele passava o dia todo servindo ali as pessoas, né, nesse ministério diário. E aí, quando tinha uma travessiazinha de um lado ao outro do lago, ali do Mar da Galileia, ele aproveitava para descansar, que em plena tempestade os discípulos chamando ele: mestre, você não está vendo que a gente está no meio da tempestade? Nos socorre, senão a gente vai perecer aqui. Ele levantou e acalmou os ventos e o mar, e a tempestade passou. Mas o que ele estava fazendo? Estava dormindo, descansando. Então, ele, durante os 3 anos no ministério dele, ele respeitou os limites, né, da condição humana. E a gente é convidado a respeitar os nossos limites. A gente é convidado a ampliar os limites, mas nessa ampliação dos limites, a gente vai respeitando. Então, para ampliar o meu limite, eu primeiro vou respeitando, ampliando e respeitando, e nisso eu vou fazendo muito mais aquilo que eu pensava que eu poderia fazer. Isso acontece na vida de todos aqueles que se conectam com aquilo que importa para a sua existência. E no caso da gente como cristão, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo.
Então, aqui, Jesus, numa oportunidade aqui, aproveitou e descansou, né? Na travessia do Mar da Galileia. E no Getsêmani, lembrando, ó, ampliação de limites e respeito à minha condição humana. Ampliação de limites e respeito, né? Olha essa dialéticazinha aqui, né? Então, Jesus estava prestes a superar um outro limite, dentre tantos que ele vinha superando durante sua jornada terrena. Mas antes de ele superar um limite, ele pediu apoio emocional aos seus discípulos. A gente aqui, na nossa, olhando para Jesus, poxa, Jesus, Filho de Deus, nosso Deus, Deus encarnado em Cristo aqui na Terra, puxa, ele, sabedoria total. A gente poderia, na nossa ingenuidade, imaginar, não, Cristo não vai precisar de um apoio emocional. Mas vamos ler aqui o texto rapidamente para vocês verem isso aqui de uma maneira mais clara. Então, chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani. O texto está em Mateus 26, de 36 a 46. E disse a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, né, no caso, João e Tiago, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então ele lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ele chegou e se abriu e disse, olha, eu estou muito triste, mas muito triste mesmo. Ou seja, é o dia mais triste da minha vida. Fica aqui e me apoia, velai comigo. Indo um pouco mais adiante, prostou-se sobre seu rosto, orando, dizendo, meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Ele entrou em um conflito aqui. Passe de mim esse sofrimento, aí depois ele completava, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. Por quê? Ele não queria, evidentemente, morrer. Mas depois ele, não, mas seja como você quer, não como eu quero. Porque o que eu quero é me livrar da morte. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, né? Já era alta madrugada, devia ser 2, 3 horas da manhã. Então, os discípulos adormeceram. E diz Pedro, então nenhuma hora pudestes velar comigo, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, tanto o seu espírito, você está pronto no sentido de que você sabe o que você quer, sabe qual é o sentido da sua existência, da sua vida. Isso tudo já está pronto. Mas a carne é fraca, ou seja, em muitos momentos eu vou ter emoções de tristeza, nesse momento eu estou triste. Vai vir pensamentos de que eu não vou conseguir dar conta, que eu não vou conseguir. Vai ter muitos momentos que eu vou ter uma vontade enorme de desistir. Né? Aqui, ó, emoção. Tristeza, desânimo, pensamento. Não vou conseguir, não vou dar conta. Uma vontade enorme de desistir. Vai ter muitos momentos que isso vai acontecer. Mas, por quê? Porque a gente tem uma condição humana que é fraca, que ele chama aqui de carne. Mas o Espírito está pronto. O que é que está pronto? É a minha convicção, eu saber o que eu quero, eu saber o que faz sentido para a minha existência. Então, tudo isso já está pronto. Mas só que as emoções, os pensamentos e os impulsos estão jogando contra mim neste momento. Então, fica aqui comigo, porque eu estou triste. Fica aqui comigo, eu estou precisando de ter o seu apoio, a sua ajuda. Para mim é interessante, é útil, extremamente útil ter a sua ajuda. Mas só que essa ajuda não foi comprada, mas como o Espírito está pronto, ele conseguiu ter a ação conectada. Esse grande ato de amor foi se permitir ser traído por Judas e se entregar por mim, por você, morrendo por todos nós, em prol da nossa salvação. E aí, achou eles adormecidos,
e foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Né? Não vou ler o texto todo, mas já ficou bem claro que ele não foi uma vez, não, foi mais 2 vezes, buscando este apoio dos discípulos. Né? Então, Jesus é o nosso maior exemplo de amor, e ele se respeitou, ele respeitava ele ampliava seus limites. Ao mesmo tempo que ele respeitava a sua condição humana, ele ampliava os seus limites, respeitava e ampliava os seus limites. Então, eu amar mim mesmo é eu respeitar a minha condição humana, eu procurar cultivar a minha autoestima, meu amor próprio, para que eu, assim, possa superar os meus limites. Eu procuro amar a mim mesmo, respeitar a minha condição, para, assim, superar os meus limites, devolvendo esse amor ao próximo. Eu vou partir de mim porque eu estou 24 horas comigo. Então, não tem outra pessoa no mundo que esteja mais tempo comigo do que eu mesmo. Então, o meu amor para o próximo vai ter que passar por mim. Então, eu respeito a minha condição humana para que assim eu possa aumentar os meus limites e amar cada vez mais ao meu próximo. Então, eu vou buscar me conhecer mais, para conhecer os meus limites, para que eu possa ampliá-los cada vez mais, dia a dia, como a vida de Cristo foi assim, ele começou com ele mesmo, né? Nosso Senhor, Deus encarnado em Cristo, começou aqui na Terra por ele mesmo durante 30 anos, depois ele foi estendendo para os demais, o ministério dele, de 30 a 33 anos, foi respeitando os limites e ampliando, respeitando, ampliando, respeitando, ampliando, a tal ponto que ele respeitou seu limite até o final, lá no Getsemane, para dar aquela impulsionada e ampliar, se entregando por toda a humanidade. Então, se autoconheça, cuide de você, se ame, e assim você vai amar cada vez mais a seu próximo e fique cada vez mais dominado pela principal recompensa de estar bem e ver o outro bem. Então, eu peguei a parábola do bom samaritano, querendo mostrar as ressalvas dessa parábola, como já demonstrei na semana passada, demonstrei agora, fazendo outras ressalvas para ficar claro o que é esse amar o próximo como a si mesmo, né? E esse amar o próximo como a si mesmo, na sua maior expressão, vai passar por o amor que eu tenho a mim mesmo, respeitando essa condição humana que eu tenho, que eu posso pegar o próprio exemplo de Cristo, que amor, maior expressão de amor ao próximo, foi o nosso Deus encarnado em Cristo, mas que em todo tempo respeitou a condição humana, para assim poder extrapolar os limites. A gente é convidado a olhar para nós mesmos, cuidar de nós mesmos, respeitar os nossos limites, para que a gente possa ampliá-los cada vez mais em prol do outro. Agora eu vou encerrando essa parte. Quem está vendo a gravação pelo YouTube poderá colocar nos comentários os acréscimos e as dúvidas, e quem está me vendo ao vivo poderá fazer isso agora. Muito obrigado.